Isso aí no seu mandato. Antes de entrarmos aqui nesse assunto da presidência da Câmara, eu queria que você fizesse um balanço aí do seu desempenho, né? É a primeira vez que você disputa, inclusive, um cargo, né? Nas eleições aqui de Caicó e já se sagra aí vitorioso. Parabéns, professor. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia aos ouvintes da 95 FM. É com muita satisfação que a gente está vindo aqui, Marcos. Primeiramente, agradecendo pelo convite e também de agradecer a todos que confiaram em nosso nome. Não foi uma campanha fácil, principalmente da forma como nós fazemos. Foi uma campanha em que a gente teve que colocar os pés no chão e fazer um trabalho com muito planejamento, até porque a gente só podia contar basicamente com o apoio dos amigos, dos colegas e da base eleitoral da qual faço parte, que em grande parte é a base eleitoral da educação. Foi uma vitória que a gente pode chamar de uma vitória para se comemorar com muita ênfase, porque a gente nem tinha um passado de candidatura, era a primeira candidatura minha, e também nós estávamos numa disputa muito acirrada pelo número de candidatos. Nós tínhamos quase 200 candidatos, e muitos candidatos também professores, o que poderia, de certa forma, diluir num processo eleitoral os votos entre vários e acabava que nenhum chegaria. Mas a gente conseguiu reunir as condições necessárias, com o apoio dos amigos, com o apoio do PP, que sempre colaborou no sentido de que a gente fizesse essa campanha com muito pé no chão, com o apoio do Dr. Tadeu, que fazia parte da majoritária da nossa coligação. A gente conseguiu lograr êxito. A tática que a gente usou foi uma tática eficaz e hoje a gente está aqui para agradecer a todos, diante de todo o processo eleitoral, agradecer a todos que colaboraram direto ou indiretamente para a realização desse projeto, que está apenas começando. São apenas os primeiros passos de um projeto em que as pessoas acreditaram em um momento de muita descrença com a política. Então, você fazer uma campanha política sem um passado político, no momento de uma descrença política e no momento em que nós vivenciamos de pandemia, a realidade foi totalmente atípica. Então, se a gente não tivesse um planejamento muito eficiente do início ao fim da nossa campanha, a gente não estaria aqui logrando isso, mas efetivamente a gente conseguiu montar uma estratégia de campanha que acabou que deu certo. Você acha que tivemos uma boa renovação na Câmara de Vereadores de Caicó? Você acha que isso é uma resposta da população de que essa renovação, por exemplo, ela vem no momento em que, como você mesmo disse, as pessoas estão desacreditadas da política? Sim. Eu acredito que, assim como no restante do país a gente teve um cenário em muitos lugares de renovações, algumas renovações bem amplas, Caicó não é diferente. A gente não pode, obviamente, esperar que vai acontecer dentro da estrutura de uma política, como ocorre em Caicó, uma renovação ampla de 100%. Isso não acontece. Mas existe alguns pontos fora da curva, algumas pessoas que conseguem lançar uma candidatura, como foi a minha, como foi, por exemplo, a do irmão Renato, e a gente conseguir lograr êxito, como foi a campanha do próprio Max, e conseguir lograr êxito. Então essa renovação, ela é uma resposta da sociedade, e ao mesmo tempo ela é um sinal de cobrança, porque na realidade os novatos, eles sempre estão no olho do furacão. As pessoas observam muito nossas atitudes, nossas ações, para saber se a gente vai fazer realmente do mandato um mandato diferenciado. Então isso nos traz essa responsabilidade, que é uma cobrança maior, porque nós temos uma estrutura no Legislativo de Caicó, onde os que voltaram são vereadores reeleitos que todo mundo conhece a forma como trabalha, mas nós que somos novatos não. Então nós estamos chegando para uma realidade nova. A gente ainda está se inteirando de como a coisa acontece. Para mim é uma realidade completamente nova, porque eu sou professor e vou continuar sendo professor. Eu deixo bem claro que muita gente procurou, e aí, vai deixar a sala de aula? Não existe isso. Dá para conciliar tranquilamente? Dá para conciliar tranquilamente. Eu sou professor e estou vereador. E nesse processo todo eu estou me tomando par de alguns procedimentos que são necessários para que eu possa chegar no dia 1º me inteirando de como acontece o cotidiano da Casa Legislativa Municipal. Professor, inclusive, talvez como você mesmo disse, as pessoas acabam esperando muito de vocês, porque vocês também tiveram um discurso
digamos assim, muito crítico, né? Essa questão, por exemplo, da velha política, né? Enfim, Exato. isso aumenta a responsabilidade e o que é que as pessoas podem esperar do professor Veranilson? O que é que você vai fazer de diferente dos demais vereadores daquela casa? Pronto, Marcos. É muito pertinente a sua pergunta, porque assim, as pessoas esperam muito da gente e é preciso que se entenda o seguinte: nós fomos eleitos para uma casa legislativa, nós fomos eleitos para assumir um cargo de vereador. E o cargo de vereador, eu costumava dizer na campanha, eu deixava claro para todo mundo que um vereador pode muito, mas não pode tudo, né? Então, nesse sentido, o que é que acontece? Terminada a campanha, é hora de desmontar os palanques e hora de fazer conversações. Agora é hora de fazer efetivamente a política. Se a gente entra numa casa com mais 14, que no caso de Caicó são 15 vereadores, a gente precisa ter em mente o seguinte: são 15 cabeças diferentes. O meu propósito, e toda a minha campanha eu deixei bem claro, que era preciso fazer uma política diferenciada, mas é preciso fazer uma política com resultado. E nós só vamos fazer política com resultado se a gente iniciar, já foi iniciado, a gente já começou na segunda-feira, um amplo processo de conversação, né, com todos os eleitos. Então, desde a segunda-feira pós-eleitoral, a gente tem conversado com todos os candidatos eleitos, pelo menos já consegui contar com a grande maioria, para a gente discutir quais são as intenções dele para com a discussão que eu fiz foi relacionada ao meu mandato e qual a intenção que eu tenho com relação a esse processo que foi logrado no dia 15 da chegada de todos ao poder, porque todos foram escolhidos pelo processo democrático e eu preciso respeitar isso, até porque eu também fui um deles. E é hora de manter conversações. Então, a minha responsabilidade é ampla. Eu não posso simplesmente partir para uma tática no legislativo, uma tática suicida, de tentar fazer um mandato onde eu acho que eu vou fazer tudo sozinho. Não vou. Então, já estou nesses primeiros dias, nessa primeira semana, eu estou pavimentando o caminho com todos os eleitos para saber se há, né, alguma objeção às ideias que nós vamos levar e os projetos que nós trabalhamos durante a campanha. Eu sei que todos eu não vou conseguir executar, mas eu estou já nessa primeira semana pavimentando o caminho para que a gente possa já começar o mandato de forma produtiva, apresentando projetos, para que a gente possa ter a maioria, é preciso ter a maioria para que nosso projeto seja aprovado, e eu não vou, desde a campanha, eu fiz a campanha dessa forma, eu dialoguei com todos, eu dialoguei com todos os candidatos a prefeitos, e eu não vou ser diferente no legislativo, eu preciso dialogar, né? Algumas pessoas mais eufóricas já começam as primeiras críticas. Agora, óbvio que se você entra no processo eleitoral para o cargo de vereador, você não quer receber crítica, você está no lugar errado. Já começaram, obviamente, as primeiras críticas, mas eu deixo bem claro para aqueles que confiaram na gente que dentro da questão ética, moral e legal eu vou discutir, eu vou fazer política. Eu vou ter que regimentar apoios para as propostas que eu tenho, e eu não vou me negar a conversar com nenhum deles, assim como até agora todos que eu conversei não se negaram a conversar comigo e se comprometeram a não criar empecilhos para os debates que a gente vai travar na Câmara. Muito pelo contrário, eu tive uma receptividade muito positiva, tanto com relação aos que foram eleitos e como com relação aos que foram reeleitos, né? Eu tive, como é que eu posso dizer, eu fui muito bem recebido por eles. E, ao mesmo tempo, uma expectativa muito boa por parte deles também com o nosso mandato. Já disseram que a gente está vindo, é uma oxigenação boa na Câmara, que é preciso melhorar o debate, e a gente vai nesse sentido, de fazer um mandato propositivo, melhorar o debate e, acima de tudo, um mandato com resultado, que é isso que Caicó espera, precisa, e eu acho que nós estamos saindo de um momento de polarização política muito forte, em que eu não posso abraçar essa polarização política achando que do lado de lá só tem anjo, do meu lado só tem anjo, do lado de lá só tem demônio. Não, é hora de fazer política. E dentro da perspectiva ética, moral e legal, eu vou fazer política. Eu vou conversar com todos, tanto no legislativo como no executivo, para que as minhas ideias, as minhas propostas que eu prometi que iria lutar durante a campanha, a maioria delas seja cristalizada. E isso exige muito trabalho, muito jogo de cintura, até porque é tudo novo para mim. E o cargo de vereador é uma experiência nova, onde eu estou debatendo com gente que já tem estrada ali dentro. Então eu preciso ter muito jogo de cintura nesse momento, para que a gente não vá fazer um mandato isolado. Não é pretensão minha.
Como o PP escolheu dois, o PP elegeu dois, o irmão Renato é um parceiro nessa jornada. A gente está afinando nossas ideias para que a gente possa, nessa congruência de ideias, a gente possa fazer um trabalho interessante para que as pessoas voltem, né, a acreditar que é possível fazer uma política de forma diferente, né? E a minha ideia é partir para o debate agora, é fazer a discussão, se aproximar de todos, ver quem pode abraçar as nossas ideias inicialmente, para que a partir do dia 1º eu tenha um caminho mais pavimentado. Eu não posso me isolar, até porque eu não fui eleito para um executivo. Se um prefeito se isola, ele não consegue fazer muita coisa, imagine se um vereador se isolar numa casa com 15, então ele não vai muito longe. Agora, dá para não se isolar sem perder, por exemplo, as suas referências? Porque uma coisa é você ter a necessidade de realmente conviver com os demais 14 vereadores. Outra coisa é você ter a sua própria independência, não perder, por exemplo, as suas referências, o discurso com que você se elegeu. Dá para fazer isso? Tranquilamente, Marcos. A ideia da gente é que a gente possa fazer um trabalho onde a gente tenha, primeiro, a gente chegou até aqui sem fugir do eixo central, que são os nossos princípios. Como eu falei, a discussão na Câmara, ela tem que partir de uma discussão e um debate com os eleitos do ponto de vista ético, legal e moral. Tudo que tiver dentro da estrutura da Câmara, onde a gente possa discutir dentro da ética, da legalidade, na moralidade, eu vou discutir. Se em algum momento alguma coisa passar disso, então não há como discutir, porque eu não posso abrir mão daquilo que eu sempre defendi. E as pessoas que me elegeram, não me elegeram por uma questão partidária. As pessoas que votaram em mim, não votaram em mim por uma questão ideológica. As pessoas que votaram em mim porque acreditam no professor Veranilson, porque sabe da minha conduta em sala de aula, e o que eu estou levando para a Assembleia Municipal é nada mais nada menos que minha biografia, né, que foi o que me trouxe até aqui. E é o patrimônio que eu carrego. Então, em nenhum momento eu vou poder, mesmo diante de um cenário político de descrença e de muita hostilidade, muitas vezes o debate vai além daquilo que a gente imagina, mas eu não vou, em momento algum, colocar em xeque aquilo que me trouxe até aqui, que é a minha biografia. Assim como eu disse na eleição, se eu tiver de comprar a consciência de alguém, um voto que quer que seja, para poder chegar, eu prefiro perder essa eleição. Porque é aquilo que eu te disse, eu sou professor, né? Eu não sou um político de carreira. Agora, no momento eu estou político. Então eu sou professor, vou continuar sendo o que eu sempre fiz, dar aula, sou um militante sindical, venho da base sindical, venho de uma base de luta estudantil também, que fez parte da minha vida. A política sempre fez parte da minha vida, né? Porém, eu sempre era aquilo que eu tive uma formação acadêmica, eu trabalhei como professor, faz mais de 20 anos que eu sou professor, e a política ela é natural no processo. Agora, a política partidária entrou na minha vida um pouco mais recentemente, do ponto de vista de uma disputa eleitoral, porque o meu mandato, ele foi fruto do que foi planejado há mais de 1 ano e meio atrás. Há mais de 1 ano e meio a gente já sentava, deliberava para ver a possibilidade de ter um mandato de base em Caicó. Um mandato que vinha construído da base dos estudantes, da juventude, do professorado, da educação, de pessoas voltadas para o meio ambiente, da luta da militância feminina. Então se discutia muito a possibilidade desse mandato. E aí a gente tentou montar uma tática para que a gente lograsse esse êxito. Então, isso que me trouxe até aqui é o que eu vou carregar nos 4 anos. E tudo que eu puder discutir, desde que eu não fuja desse eixo central, que são os princípios que me trouxe até aqui, eu vou discutir com quem quer que seja. Eu não estou aqui para criar dificuldade para ninguém como candidato. Agora, eu estou para debater para que não se crie dificuldade também para mim. Então, por quê? Porque dificuldades eu sei que vão existir. Mas, preliminarmente, não há em nenhuma situação até o momento um ambiente que eu possa ver dificuldades. Ao mesmo tempo, eu também, num ambiente onde eu não vejo dificuldade, como um legislador, não posso ser irresponsável ao ponto de tentar criar dificuldade para quem quer que seja. Professor, eu não me recordo de na atual legislatura e na anterior, a presença de um professor na Câmara de Vereadores aqui em Caicó. O fato da categoria, né, ter conquistado uma vaga através do seu nome, lhe obriga, por exemplo, a defender pautas de interesse dos professores e nessa direção. O que é que você pensa
Já tem em mente algum projeto que você pensa em apresentar, por exemplo? Sim, sim, Marcos. A gente vem da base da educação e a gente não pode acreditar que vamos fazer um mandato sem olhar para essa base. Porque os professores, eles vêm sofrendo muito um processo não, já existia um processo de sonegação de direitos, e nós vamos ter um processo, e nós ampliamos esse processo de criminalização do professor agora. A sociedade como um todo vem criminalizando. Que eu lembro, a gente vivia muito um processo de embate de sonegação de direitos, de atraso de salário, mas existia uma aura de respeitabilidade. Por onde eu caminhava, as pessoas tinham um certo respeito. Fulano é professor, ciclano é professor. Hoje não. O ataque à categoria ampliou-se dentro de uma demanda de um processo de criminalização. Então, a categoria dos professores agora foi criminalizada. Com a pandemia, isso ampliou ainda mais. Então, nós estamos bolando, na realidade, todo o nosso mandato, nós estamos organizando de forma que os projetos que nós apresentamos de imediato é o quê? É pensar o ensino híbrido. Isso aqui vai ser discutido, inclusive, com o próprio prefeito eleito, de como nós vamos fazer em Caicó com o ensino híbrido. Antes de você continuar ouvindo, já me corrige que Andinho é professor. Então pronto, está feita aqui a correção. Sim, Andinho é professor. Andinho Duarte é professor. Então a gente precisa repensar o ensino híbrido. Nós tivemos essa pandemia que afastou alunos e professores das escolas. Nós temos um processo em que todo mundo discutiu, volta, não volta, volta, não volta, volta, não volta, e ninguém discutiu o que nós vamos fazer. Acabou que não voltou e os professores foram carregados de afazeres pesados nesse processo todo. E aí nós precisamos pensar o ensino híbrido. Muitos já estão defendendo o retorno às aulas. Nós precisamos repensar isso porque muitos professores têm comorbidades. Algumas escolas que já voltaram em algumas cidades aqui circunvizinhas foi um desastre do ponto de vista didático. Porque, Marcos, nós somos professores, temos uma didática a usar. Eu não posso dar aula de máscara. Como é que meu aluno vai me entender com um tampão no meu rosto? Fica difícil. Os colegas professores já me ligaram. Professor, foi um desastre. A gente tentou, os alunos não entendiam. Então, foi uma situação complicada. Então, a gente precisa pensar urgentemente algumas demandas da categoria. E a gente, assim como eu fiz minha campanha toda no planejamento, o mandato será o que é urgente, o que é importante e o que é necessário. A gente vai delimitar os nossos projetos dentro desse âmbito. O que é urgente? A discussão do ensino híbrido. Não dá para ficar nessa discussão volta, não volta mais. Como é que nós vamos fazer o ensino híbrido em Caicó? E nós vamos pensar nisso. Se a categoria, não só do professor funcionário público, vai ficar com folha de pagamento dentro. Eu espero que o compromisso do atual prefeito seja com isso, porque isso aqui é urgente. Se ficar folha de pagamento dentro, os professores, em grande parte, vêm sofrendo muito isso, e o funcionário público no final de cada gestão. Um prefeito sempre fica deixando uma folha de pagamento. A prefeitura acaba, o novo, herdando dívidas do antigo, e dívidas que criam uma instabilidade logo no início. Então nós precisamos discutir algumas coisas urgentes e o meu mandato vai ser para isso. Discutir ensino híbrido para a categoria, discutir folha de pagamento, se nós vamos ter atraso ou não, isso é uma questão a ser discutida e é urgente, né? E a reestruturação das escolas. É preciso repensar essa reestruturação. As escolas foram fechadas e naturalmente isso causou um desgaste de uma estrutura que já não é muito boa. Então, esses 3 pontos são urgentes e são para ontem. E nós vamos debater dentro das nossas propostas como é que nós vamos fazer essa reestruturação, como é que nós vamos fazer esse ensino híbrido e como é que nós vamos debater a pauta da questão do atraso, se acontecer atraso salarial. Além do piso nacional dos professores. Nós temos um piso anualmente. O professor passa por maus bocados porque a Câmara, em outras legislaturas, criou dificuldade para a regulamentação do piso. Aí o piso é para se pagar desde janeiro, o prefeito não paga porque o projeto de lei voltou esse ano, foi um desastre. Fez errado, voltou errado. Corrige isso aqui, corrige isso ali. Aí correram para o Sindicerv e dentro do Sindicerv é que a gente organizou o projeto de lei para depois voltar para a Câmara e ser aprovado e regulamentado o piso do professor. Isso foi feito quando? Já depois de fevereiro, março adentro. E aí o prefeito já pega retroativo para pagar e professor fica sem o reajuste devido na lei. Então tudo isso precisa ser corrigido. Nós já vamos de imediato discutir essa pauta do piso. Preparar a regulamentação para que quando sair um índice, se sair um índice de reajuste esse ano,
de quanto vai ser, encaixar ali no projeto para ser a primeira pauta de votação para a gente acabar de imediato com esse retroativo do piso, que tem sido um desgaste muito grande para a nossa categoria. Infelizmente, uma coisa que, eu não sei se você concorda, mas uma coisa que marcou bastante negativamente o Legislativo nos últimos anos foi essa dificuldade de se relacionar com algumas entidades, né? Por exemplo, nós tivemos em vários momentos alguns embates da Casa do Povo com o próprio povo, né? Uhum. E eu me lembro, inclusive, que algumas dessas lutas você estava lá presente, né? Como é que você se sente? Você acha que o seu ingresso na casa, onde você teve por alguns momentos dificuldade de se comunicar com os vereadores, é uma justiça? Você se sente, por exemplo, hoje honrado em poder estar numa casa, agora sim, com voz, com vez, com mandato, né? Se em outros momentos você teve dificuldade, você que eu digo, a sua categoria, de se comunicar com os vereadores, que inclusive são representantes do povo? Sim, sim, tranquilamente, Marcos. O que é que a gente percebia naqueles embates que eu estava à frente? Que a gente precisava ocupar esses espaços de poder. Se a gente não ocupar, nessa correlação de força é muito difícil. Desde que eu entrei no município como professor, eu estabeleci o meu trabalho de professor e também a militância sindical. E nessa correlação de força, a gente tem uma desvantagem muito grande, porque é uma correlação de força muito injusta, que é quase uma luta de Davi contra Golias. Ao ir para o embate na Câmara, na Casa do Povo, a gente percebia muito esse isolamento. Os vereadores tinham um certo isolamento dos anseios da categoria, e eu sentia nos discursos ali essa falta de representatividade. Desde ali eu dizia, inclusive para os colegas, é preciso que alguém nosso chegue. A gente precisa melhorar essa correlação de força. A gente precisa melhorar esse debate. Porque se a gente não ocupar esse espaço de poder, vai ficar complicado. E essa descrença, as pessoas diziam muito para mim, professor, o senhor não entre na política, a política é suja, a política só tem gente errada. E isso foi um desafio da minha campanha. Eu tentar convencer as pessoas que esses espaços de poder precisam ser ocupados por gente como a gente, né? São pessoas que vêm da base, que vêm da luta, pessoas que conhecem os anseios e as dificuldades que as categorias sofrem, e aquele espaço precisa ser ocupado. Mas não é ocupado de todo jeito, como eu mesmo tinha falado para você. A minha ideia era ocupar uma cadeira ali, mas que ela fosse ocupada do primeiro ao último dia de mandato, assim como foi na campanha, de forma íntegra, para aquela cadeira ela pertencer a quem de fato é o dono, que não sou eu. Quem é dono daquela cadeira é o povo. E aí, se eu chegasse naquele lugar totalmente comprometido, ia ser complicado. Por que hoje, naturalmente, eu posso conversar com todos os candidatos eleitos e reeleitos? Porque eu não tenho um compromisso, né, com o meu mandato, com o interesse A ou B. Eu posso muito bem dialogar com todos tranquilamente, porque minha campanha foi feita dessa forma. A cadeira que eu vou ocupar no dia 1º de janeiro está comprometido com aquele que de fato é o dono dela, que é o povo. E essa nossa chegada, eu não vejo nem como uma forma de fazer justiça à categoria. A minha chegada é uma forma de melhorar essa correlação de força. Para que, Marcos Dantas? Para que a gente faça um mandato produtivo, para que daqui a 4 anos a gente, se for necessário entrar num embate, numa campanha de novo e a gente resolver abraçar a causa, o nosso mandato seja uma vitrine para que mais gente que venham ocupar aquelas cadeiras e a gente possa ocupar aquele espaço com mais pessoas que entendam e possam fazer, dentro dessa correlação de força, um debate qualificado. Ok, tem muita gente aqui querendo lhe parabenizar, né? O Dr. Deibe está aqui também lhe mandando um forte abraço, né? O Deibe Solandes, que ficou muito feliz com a sua vitória. Vereadora Rosângela Maria também, confirmando inclusive aqui que tem um andinho, já falamos aqui, né? Mais uma vez corrigir que tem um professor andinho, né? Eu falei da ausência de professores na Câmara de Vereadores. Doda também, Doda foi já faz um bom tempo já, né? Aqui no Facebook, lhe parabenizando aqui a Zênia Figueiredo, Ana Silva, né? Beatriz Oliveira, parabéns para o tio Veranilson. Seus alunos votaram em você? Certamente, né? Certamente. Verônica Almeida, quem mais aqui conosco? Daiane Maiara, que muita gente aqui, Beta Bezerra, Lucineide Medeiros, Floro Medeiros, Dilvanete Lopes, parabéns, Veranilson, Zélia Costa, Edriene Rangel, Ana Silva, com certeza o professor Veranilson vai fazer um excelente trabalho na Câmara, Maria Aparecida Saraiva,
Ney Fernandes, trazer a construção de ideias para a Câmara de Caicó, professor Veranils Pereira, Cristina Silva, não se faz política sozinho, parabéns pela posição, Santel Maria, meus filhos votaram sim, Izinha Maria, também está aqui lhe parabenizando. Gente, é muita gente aqui, não vai dar para ler todos os recados, tá bom? Inclusive, Marcos, antes aviso pro pessoal que meu celular bugou, eu tô respondendo aos poucos. Isso nos dá uma certa gratificação no final desse processo, porque muita gente boa começou a mandar mensagem, o celular bugou, eu tô tentando responder pouco a pouco. E isso é um reflexo muito interessante do trabalho que a gente fez. Agora sem querer polemizar, mas já polemizando, eu me lembro que a sua vitória, ela foi celebrada muito pelos camaradas do PCdoB, né? E você se elegeu pelo PP. A pergunta que eu faço é justamente essa. Você, na próxima janela, você vai deixar o partido e vai se filiar ao PCdoB? Marcos, a gente traçou a seguinte estratégia de campanha. Eu venho do PCdoB, eu venho de uma origem partidária do PCdoB. Nós sentamos muito e há mais de 1 ano e meio a gente vinha discutindo a possibilidade de uma frente ampla de partidos para poder gerir Caicó de forma mais responsável. Quem iniciou essa discussão da frente ampla foi o PCdoB e eu era um quadro do PCdoB. E nessa discussão toda, a gente foi costurando alianças e conversas com todo mundo, para poder, ao final de tudo isso, canalizar qual seria a frente ampla mais adequada, como seria construída essa frente ampla com vários partidos mais adequada para poder, numa conjuntura de dificuldade como essa, lograr êxito. Nesse processo inteiro, nós acabamos que, na discussão dessa frente ampla, nós discutimos com vários partidos. E eu estava disposto a sair candidato, né? E como eu estava disposto a sair candidato, o PCdoB, ele montou a tática de fazer a discussão dessa frente ampla, e na discussão dessa frente ampla, a preocupação do PCdoB foi com o planejamento da campanha, da aliança e da campanha, inclusive da qual nós apoiamos, que foi do prefeito eleito. Nesse processo inteiro eu tinha que construir a minha candidatura. Então, enquanto o PCdoB estava gerenciando esse processo de construção da frente ampla, eu saí construindo a possibilidade de sair candidato. E nessa construção dessa possibilidade, os partidos que chegavam à frente ampla, eu ia discutindo com todos, né, para a possibilidade da gente engajar num partido desse e sair candidato. E aí o PP, na presidência de Fabinho, que foi um cara que desde primeira ordem me convidou para compor o PP. Professor, o senhor pode vir para o PP, a gente tem total interesse que você participe desse processo eleitoral. E aí, nessa correlação de alianças, o PP me recebeu, as pessoas, os partidos que compunham a base aliada do PP, me recebeu muito bem. Eu tive o prazer de coadunar nessa campanha, de andar junto de todos os candidatos do PP. E aí, dentro do PP, a gente criou essa relação de confiança e nós construímos as ideias que eu trazia, que eram as ideias do PCdoB, e alinhando com alguns pontos do projeto do PP, e não houve dificuldade para o nosso nome, muito pelo contrário. E nessa situação a gente conseguiu lograr êxito, eu e o irmão Renato, dentro do PP, e nós vamos construir um mandato dentro dessa legenda, que foi a legenda que nos recebeu. Se nós vamos voltar para o PCdoB ou não, isso aí o processo eleitoral lá na frente vai dizer se vai ser possível ou não. No momento, o que passa pela minha cabeça é construir um mandato dentro da estrutura do PP, que é a estrutura da qual fui candidato, e que eu fui trazendo as minhas ideias e os meus princípios e canalizei aquilo que o PP tem de bom para endossar aquilo que nós podemos fazer nesse mandato. Hoje, o que eu posso lhe dizer, Marcos Dantas, é que o PP tem 2, eu e o irmão Renato. E essa discussão, ela começou a ser travada depois de segunda-feira. Eu e o irmão Renato, a gente andando de mãos dadas para poder, nessa correlação de força com os demais, debater projetos para Caicó e debater a realidade que nós vamos encontrar para as nossas ideias. E essa situação, ela tende a se manter. Se vai haver uma modificação, é possível acontecer, a gente pode, naturalmente, a depender da conjuntura da época, voltar para o PCdoB, isso seria o que muitos avaliariam como natural. Mas, assim, até o momento nós não pensamos nessa possibilidade. Nós construímos um mandato dentro do PP e construímos nossa campanha dentro do PP e vamos continuar, porque o PCdoB ele tem uma função dentro dessa coligação diferente,
que a função do PCdoB é se preocupar, junto com a majoritária, com a administração do CAICó. O ouvinte pergunta ao professor Veranilson se você vai ajudar os servidores do setor de segurança dos funcionários municipais. O senhor está por dentro do TAC de criação da Guarda Municipal? Sim, estamos. E estamos por dentro também que há problemas nesse TAC. Então, se a gente for defender, a gente está por dentro dessa discussão, mas a gente precisa deixar bem claro que é necessário haver concurso específico para a função, certo? Eu estou sabendo que outras cidades conseguiram fazer essa manobra, digamos assim, documental para transformar os vigilantes, né, em guardas municipais. Exatamente. Em algumas cidades eu já vi que houve problemas, teve que todo mundo voltar, foi um infortúnio grande. A gente está debatendo com o setor jurídico que nos apoia e vendo uma possibilidade de, se não há algum problema nesse TAC, porque de antemão soube que existiam alguns problemas jurídicos, e eu não vou prometer para o pessoal do setor de segurança que esse TAC ele vai acontecer. Se ele tiver problemas, ele não pode acontecer. Se tiver como a gente consertar as questões que envolvem esse TAC para que a gente não tenha problemas daqui a meses, a gente vai consertar e colocar em pauta essa votação na Câmara e vai defendê-la de ponta a ponta. Se não houver como fazer esse ajuste, Marcos Dantas, a gente quer deixar bem claro, se não houver como haver um ajuste, eu não vou ser irresponsável, porque eu vou criar uma expectativa irreal nele. Mas eu percebo que os vigilantes querem ser ouvidos, né? Me parece que há dificuldade deles, porque eles têm também as colocações deles. Exato. Inclusive, eles defendem, também, segundo eles, estão todos fundamentados juridicamente, a legalidade também desse TAC. Então, seria bom a próxima legislatura ouvir também os vigilantes. Exato. Né? Na realidade, eu já estou aqui ao vivo me dispondo a isso. A gente vem desde segunda-feira ouvindo várias repartições. Nosso mandato está aberto. Né? Não é porque eu fui eleito dentro da categoria da educação que eu vou trabalhar só pela educação. Até porque o meu mandato é institucional. Não é porque prefeito eleito é do meu lado ou não é que eu vou criar dificuldade se o cara não é do meu lado. Não é porque um vereador que não é do PP montou um projeto e ele é oposição a mim, mas o projeto é bom, que eu vou votar contra. Do mesmo jeito a categoria dos vigilantes. Eu deixo aqui, aberto, o nosso mandato, ele só começa dia 1º, mas eu já quero manter conversações para que a gente já possa antecipar algumas demandas. E essa demanda deles eu estou por dentro. Agora, eu deixo aqui ao vivo que se eles entrarem em contato comigo, assim como outras associações, sindicatos já entraram, a gente vai conversar, eu estou disposto a ouvi-lo, entender qual é a polêmica principal e me comprometo a, estando tudo ok, ser a voz dessa mudança que precisa acontecer nessa estrutura documental, regimental, para que eles possam se adequar à nova realidade. E isso eu me comprometo, é só me procurar, a gente marca uma conversa. Bacana. O seu conterrâneo de Parelhas, mas que é a exemplo de você, mora aqui em Caicó há vários anos, o Eduardo Enéas, ele faz um questionamento para você. Quer saber se você tem alguma ideia a respeito do que ele chama de favelão do calçadão de Caicó. Pode ser responsabilidade do executivo, mas a Câmara pode abrir o caminho, né? Você tem já tem alguma ideia nesse sentido? Veja bem, a nossa campanha foi construída dentro de um plano de metas. E esse plano de metas, ao longo da campanha, foi sendo reforçado com ideias. Como eu disse, vereador pode muito, mas não pode tudo. E eu não sou o dono da verdade. Eu não conheço todos os problemas de Caicó. Eu me aproprio mais do problema da educação e funcionalismo público, que é a minha bandeira. Esse problema do calçadão é um problema que eu já escutei, já ouvi gente falar disso, mas eu não estou apropriado dele. Né? Se eu disser que eu estou apropriado dele aqui, eu vou fazer demagogia barata. Agora, da mesma forma, esse processo que se estende até o final do ano, eu estou para ouvir. Todos que me procurarem, a gente vai ouvir para poder dialogar e ver esses problemas. E a partir daí, traçar soluções. O interessante, muita gente já está fazendo isso, o interessante é que não me tragam só os problemas, traga soluções também. Professor, tem essa ideia, porque a gente vai refinando. Óbvio que a gente tem a nossa função exige que a gente seja um solucionador de problemas. Se você se tornou político e não quer solucionar, mas muita gente tem ideias interessantes, já nos trouxe, já nos recebeu. Durante a minha campanha eu fiz um processo muito interessante, que foi um movimento chamado Ocupa Redes. Todo dia tinha alguém ocupando minha rede, agendado, que discutia alguns temas que não eram temas que eu me apropriava. Por exemplo, a questão do feminismo.
Teve um dia que foi ocupado por uma militante feminista tatiana. Eu não tinha como falar de feminismo, porque não é meu lugar de fala. É da mulher. A mulher quem sabe o que é isso, as demandas dela. Então, ocupou. Teve um dia que foi ocupação do meio ambiente. Tem um professor que me ajudou muito, o professor Jackson, que ele entende muito da questão ambiental. Eu conheço alguma coisa, mas não é meu lugar de fala, porque eu não tenho essa apropriação. Nos ajudou nessa ocupação. Então, esse mandato vai ser construído às várias mãos. Todos eles já se comprometeram a trazer ideias e projetos para que a gente possa executar. Da mesma forma, essa questão do calçadão. Nosso mandato, que ainda nem começou, está de portas abertas. Nós vamos discutir com todos, debater com todos os problemas possíveis e todas as soluções possíveis. Agora, sempre resolvendo dentro daquela tríade. O que é urgente, o que é importante, o que é necessário. Nem começou, mas a cobrança já está mas deve ser. Quem está aqui também lhe mandando um abraço, a professora Joaquina, está aqui dizendo que ainda está comemorando sua vitória, né? E aproveitar aqui que o prefeito eleito Tadeu está aqui nos ouvindo, mandou também parabenizando você pela vitória e aos camaradas do PCdoB. O que é que você espera do prefeito Tadeu, né, na próxima gestão? Marcos Dantas, a gente criou desde o primeiro instante com o Tadeu uma relação de confiança. Né? Tadeu sabe muito bem e está a par da dificuldade que ele vai pegar. E por estar a par das dificuldades que ele vai pegar, a relação melhorou. Por quê? Porque ele vai precisar de muita gente com um perfil muito técnico para poder ir de encontro a essas dificuldades e poder resolvê-las. Até o momento, as conversações que a gente tem tido com ele são conversações que nos dão muita esperança. Né? Muita coisa. Agora, o momento, a cabeça dele está voltada para essa transição. Né? A gente já tem conversado com ele sobre esse processo de transição. Mas ele tem demonstrado exatamente que existe, a gente sabe que quando a campanha política é feita, existem cargos que são cargos que precisam de um conhecimento técnico qualificado e vão ter cargos políticos. Né? E nesse cenário todinho, ele está traçando um processo de transição onde seja necessário técnico e pessoas extremamente qualificadas para fazer a coisa acontecer, ele vai fazer o possível e o impossível para que a gente escolha o melhor nome. Para a educação, Sérgio André é um bom nome? Sérgio André é um dos nomes mais cotados. Nós temos, a nossa base, a vantagem que nós temos é essa, a nossa base ele tem muitos nomes qualificados. Agora, obviamente, Sérgio reúne condições de ter sido secretário de Educação de Ipueira, ter sido secretário de Educação de outras cidades, ter sido secretário, diretor da DIRED. Nós temos a nossa camarada Socorro Maris, que também reúne condições, tem uma larga experiência, já foi secretária de Educação, já foi diretora da DIREC. Então, nós temos várias pessoas, principalmente no caso da educação, nós temos um amplo leque de pessoas que podem contribuir. Obviamente, alguns nomes são mais citados porque são nomes que têm uma melhor qualificação. Mas Sérgio José é um nome que está entre os nomes que pode vir a compor a Secretaria de Educação. Só para fechar, a sua posição com relação à mesa diretora da Câmara é apoiar Ivanildo e por quê? Apoiar Ivanildo, Marcos, porque foi um nome de consenso. O que é que acontece? O consenso dos 9, né? Foi o nome que ampliou mais. Como eu disse, eu não estava para criar dificuldade para ninguém. Quando me procuraram, eu digo, olha, eu vou votar naquele que for um nome de consenso. Desde que, como eu não estou querendo criar dificuldade, eu não quero que se crie dificuldade para nossas ideias. Ivanildo reuniu o nome de consenso, primeiro porque é o terceiro mandato dele, sempre o mais votado. Reúne condições para isso, conhece a estrutura. Eu estou chegando agora, estou tomando pá da coisa. Eu não ia me lançar, por exemplo, com candidato a presidente da Câmara, porque eu sou muito sincero a dizer, eu não conheço como funciona, né, a presidência, eu não tenho experiência nesse sentido. Quem sabe numa próxima, ou quem sabe no outro mandato, a gente pode levar nosso nome, a gente vai se inteirar de como funciona a casa nesse sentido. Mas o nome de Ivanildo reuniu o maior número, então foi um número mais consensual. E ele me procurou nessa conversa, perguntou: o senhor votaria em mim? E aí eu fui muito claro com ele e ele foi muito claro comigo. Eu voto, eu não estou aqui para criar dificuldade. Há algum interesse em criar dificuldades para a nossa proposta? Nossas propostas, ele disse, de forma alguma, muito pelo contrário. As propostas que o senhor trouxe aqui terá o aval da presidência, sendo presidente, tal. Então, nessa discussão, eu criei essa relação de confiança. Eu vou votar nele, porque foi um nome consensual da maioria e foi um nome que disse que não ia criar dificuldade para mim, então também não vou criar dificuldade para Ivanildo. Até porque ele é o candidato
que está num partido que apoia o prefeito, e eu não posso negar que a nossa base também apoiou o prefeito que foi eleito. Então eu não podia me furtar, não participar. Professor Veranilson, sucesso aí no seu mandato. Obrigado. Parabéns pela vitória, e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Praticamente nós chegamos a essa reta final muito cansado, porque é uma campanha eleitoral muito desgastante, mas mais uma vez agradecer a todos que nos apoiaram, a toda a militância, a doutor João Braz, que foi um companheiro de primeira ordem, a Sérgio André, que sempre se dispôs a nos colaborar, enfim, muita gente. Se eu for falar aqui, a gente vai levar até amanhã essa entrevista. Mas eu agradeço a todos e dizer que sou professor, já voltei para a sala de aula, já estou me inteirando do que está acontecendo, e o mandato ele começa dia 1º e temos já muito trabalho pela frente. Conversamos aqui com o professor Veranilson Pereira, vereador eleito pelo PP aqui na